Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative os sinos para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos evangelizarmos, para juntos podermos levar a palavra de Deus a outras pessoas que também necessitam de uma orientação espiritual, precisam de uma reflexão acerca da palavra de Deus para que vivam melhor, para que vivam bem, segundo a proposta de Jesus Cristo em João, capítulo 10, versículo 10, para que tenham vida e vida em abundância. Este é o propósito de Deus em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo que ele oferece a todos nós como filhos e filhas de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando de um modo muito especial, fortalecendo, guiando, e que neste momento você tenha uma pausa para a reflexão acerca da palavra de Deus. Deixe Deus falar com você no seu íntimo, naquilo que vai além das nossas palavras humanas, porque Deus fala individualmente com cada um e vai falar com você certamente neste momento em que você dedica um tempo para ouvir a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho hoje acerca de memórias. Quais são as suas memórias de infância? Quais são as suas lembranças de vida? O que você guarda de bom no seu coração, na sua mente, quando você traz a memória, como Jeremias escreve em Lamentações 3, 21, 22, ele fala ali: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você traz a sua memória de infância, a sua construção de vida, a sua memória de existência, o que você consegue identificar de bom? O que você consegue identificar de saudoso que você gostaria de reviver mais uma vez? Sempre existem muitas coisas em nossas vidas que nós gostaríamos de reviver, de reavaliar, de voltarmos no tempo para viver aquele momento que nos foi agradável, nos foi confortável dentro de uma situação que nos trouxe bem-estar, nos trouxe alegria. E é desta maneira que, quando nós lembramos do passado, nós sentimos saudade, a boa saudade daquilo que nos fez bem e nos construiu naquilo que nós somos hoje, cooperou para fazer o que somos hoje. Tem uma expressão que eu gosto bastante que fala que a existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. E, de fato, nós temos que muitas vezes pararmos para pensar um pouco acerca da nossa existência. O que estamos fazendo de nós até hoje? O que devemos fazer e continuar fazendo de nós até hoje para melhorar a estrada de vida que ainda temos a percorrer? O que nós devemos observar para que tenhamos ganho, tenhamos crescimento, tenhamos integridade, fidelidade e melhora nas nossas intenções, na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, social, conjugal, o que nós podemos fazer de melhor? Quando eu lembro da minha infância, existem muitos aspectos bons, muitos aspectos saudosos, mas um aspecto que não sai da minha mente, que é um aspecto bom e um aspecto saudoso de construção para a minha vida, é a expressão da música. A música sempre foi muito importante na minha vida. As letras das músicas me chamaram sempre muita atenção da maneira que Deus fala através da música, a maneira que Deus fala através das emoções, dos sentimentos, a maneira que Deus fala através das rimas, das métricas, a maneira que Deus fala mexendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, eu sempre fui bastante ligado à música, ao seu contexto,
e em todos os seus aspectos, porque Deus não está restrito unicamente ao que nós chamamos ou identificamos como música sacra, como música religiosa, música gospel, como é muito falado hoje. Deus fala de todas as maneiras, de todas as formas e muitas vezes através de músicas populares que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com uma expressão religiosa ou denominacional específica. Deus fala de todas as formas, incluindo a forma comum da expressão musical humana. E assim, todo aquele que está atento à expressão musical estará também recebendo de Deus a sua voz através desse veículo de comunicação. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, nós temos o texto que diz ali: todas as coisas são puras para os que são puros, porém para os impuros e descrentes nada é puro, porque tem a sua mente e a sua consciência cauterizados. Então, observe o que diz a música, o versículo bíblico ali, né? Todas as coisas são puras para os que são puros. Ou seja, aquele que vê maldade em todas as coisas, vai ver maldade também na música, vai ver maldade em muitos aspectos, em muitas situações que são apresentadas naturalmente pela vida. Mas aquele que é puro, né, ele procura esta pureza e procura Deus também em todos os lugares. Então, todas as coisas são puras para os que são puros, mas os impuros e descrentes, para estes, nada é puro. Um texto bíblico que me chama a atenção quando nós falamos, né, a respeito desta questão da memória, da infância, do saudosismo, da boa memória que foi gravada na nossa mente, no coração, aquilo de melhor, aquilo de bom que nos foi apresentado, eu gosto de tratar de Provérbios, capítulo 4. Aqui eu estou lendo na Bíblia a mensagem, a versão da Bíblia a mensagem, então é Provérbios capítulo 4, em que o texto diz assim: ouçam, amigos, estes são os conselhos de pai. Prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que te dou são bons e muito importantes. Não deixem entrar por um ouvido e sair por outro. Quando eu era garoto e ainda no colo de meu pai, sendo o orgulho e a alegria de minha mãe, com paciência ele me ensinava: guarde isto no coração, faça o que eu digo e viva. Se precisar, venda tudo e compre sabedoria. Procure entendimento. Não esqueça uma só palavra. Não desvie nenhum centímetro. Nunca ande longe da sabedoria, porque ela guardará a sua vida. Nunca ande longe da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, porque isto guardará a sua vida. Observe aqui que Salomão está escrevendo em Provérbios, falando a respeito de seu pai e sua mãe, Davi, o rei Davi, que é o pai de Salomão, e Batseba, que é a sua mãe, e ele fala com uma expressão de carinho, uma memória boa, uma memória saudável. Então, ele coloca aqui no versículo 3, quando eu era garoto, ainda no colo do meu pai, e sendo o orgulho e a alegria da minha mãe. Como que é esta expressão de ser o orgulho e a alegria da mãe? Como essa expressão de lembrar do colo do pai, do abraço do pai, do carinho do pai? Infelizmente, essas coisas estão se perdendo ao longo do tempo, porque boas memórias não estão sendo fixadas nos filhos ultimamente por falta de disciplina, por falta de correção, por falta de entendimento, por falta de orientação materna, por falta de orientação paterna. Infelizmente, nós temos filhos que estão se perdendo e o que é pior, estão se encontrando justificativas, né, até com diagnósticos clínicos, estão se encontrando justificativas para a falta de educação,
para a falta de compromisso, para a falta de adequação de se comportar num determinado lugar com respeito, com uma educação adequada para aquele local, para aquele ambiente, uma linguagem adequada entre, né, pais e filhos, mães e filhos e filhas, né? E também dentro do aspecto da sociedade, né? Os filhos que não têm o respeito, não sabem como se portar diante de um local estranho, diante de um local religioso, diante de um momento em que os pais estão conversando entre amigos, estão tendo um diálogo e a criança entra no meio desse diálogo sem ter respeito, sem ter educação. Muitas vezes, né, crianças que são mimadas em excesso e acabam assumindo uma postura com uma falta de educação enorme porque não estão sendo instruídos, não estão sendo ensinados. Ao contrário, como eu já disse, hoje se busca até diagnósticos clínicos para justificar a falta de educação e a falta de punho do pai e da mãe para corrigir e instruir os seus filhos, né? Então, hoje nós temos vários tipos daquilo que é chamado de transtorno e que quando observados a fundo, né, uma grande parte desses transtornos nada mais são do que uma falta de educação, uma falta de disciplina, uma falta de correção dos pais. E aí os pais que não querem corrigir, não têm punho para fazê-lo, não têm sabedoria para instruir os seus filhos, usam a desculpa do transtorno, porque ele não sabe como corrigir, como conduzir, como educar o seu filho ou a sua filha. Infelizmente, nós vivemos este tempo. Isto é um prejuízo para o momento atual e será um prejuízo cada vez maior para as gerações futuras. Nós já estamos vivendo isso e isto vai se agravar cada vez mais. A diferença vai estar naquele que recebe uma boa educação, que recebe correção, que recebe disciplina, que é educado com limites, sabendo e aprendendo a fazer o que é correto e tendo e mantendo a noção de princípios, valores de ética e moral, respeito e boa convivência com todas as pessoas em todos os ambientes. É assim que nós temos que observar a vida e a maneira que nós apresentamos a instrução. E Salomão, ele fala do seu pai e sua mãe, lembrando exatamente disso, que o seu pai ensinou a ele a buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar sabedoria no sentido de conhecimento, de crescimento, e entendimento no sentido de aplicar esta sabedoria de modo a vir a trazer benefícios para a sua vida e para a vida daqueles que o cercam. Porque aquele que leva a vida com sabedoria, com compreensão e com entendimento, certamente ele vai trazer um bem-estar para o ambiente que ele vive e para todas as pessoas que convivem com ele. Então, Salomão escreve no versículo 3: quando eu era garoto, e ainda no colo de meu pai, e sendo o orgulho e alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava. Guarde isso no coração, faça o que eu te digo e viva. Observe a postura do pai e da mãe de Salomão, de Davi e Batseba, né? Guarde isso no seu coração. Primeira coisa que ele coloca aqui, ele coloca que ele era a alegria e o orgulho da mãe. Por quê? Porque ele tinha ensino, ele guardava esse ensino no coração. Os pais dele ensinavam com paciência, mas ensinava com disciplina, ensinava com amor, mas sem deixar de ter a responsabilidade. Ensinava com respeito, com amor, mas dando limites e sabendo, né, ensinando ele a saber se comportar em cada lugar, em cada situação.
sendo o orgulho da mãe, né? E também sendo a alegria do pai. Você, como tem sido, né, na sua criação dos seus filhos, e como tem sido a sua memória com respeito aos seus pais, a maneira que ele criou você, a maneira que a sua mãe educou você. Eu gosto muito do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde fala que a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. É assim que devem ser educados os filhos, através das suas mães, dos seus pais, a mãe que normalmente passa mais tempo com o filho, mas o pai também está responsável pela educação e pelo ensino. É por isso que eu gosto do texto de Provérbios 4, porque ele traz essa relação da importância da presença do pai e da mãe, os dois juntos, educando o seu filho para a vida, para Deus e para a vida eterna, acima de tudo. Para que sejam pessoas honradas, pessoas reconhecidas, que deem orgulho ao seu pai e à sua mãe. Não seja um desastre que precisam de diagnósticos, né, modernos, de diagnósticos de transtornos, simplesmente para justificar, né, a falha do pai e da mãe na educação dos seus filhos. Né? Como o filho ou a filha ficaram mal educados, não conseguem ter respeito dentro de um contexto, dentro de um comportamento. A grande maioria não tem respeito nem pelos seus pais, nem pela sua mãe, no trato, no jeito de falar, e nós vemos isso todos os dias, infelizmente. Então, daí se coloca a culpa nos transtornos de diagnósticos modernos. Enquanto essa desculpa estiver sendo usada, nada vai mudar, né? Nada vai ser corrigido. Nós, quando usamos simplesmente a palavra de Deus da maneira correta, quando nós aplicamos a palavra de Deus na instrução e na correção do filho e da filha, né, certamente nós formaremos pessoas íntegras, dignas e responsáveis. Hoje, ao acordar, olhando as minhas mensagens de WhatsApp, eu encontrei ali, a minha mãe me mandou um áudio de uma canção que eu mandei para ela numa mensagem de áudio ontem à noite, e hoje pela manhã ela mandou um áudio cantando um hino que ela gosta muito, um hino que ela cantava e eu ouvia na infância. E ouvir esse áudio, né, da minha mãe me trouxe essa memória de quando eu era criança, ouvia a minha mãe cantando hinos, cantando louvores a Deus, me instruindo a respeito da palavra de Deus, né, não só através da Bíblia, através da oração, através da sua postura de vida, através da instrução, através da correção, mas também através da boa música, através da maneira que ela cantava e na expressão da sua voz, da sua música. Deus também falava comigo e completava os ensinos que eu recebia de Deus através da voz da minha mãe. Como você lembra da voz da sua mãe hoje? Como você lembra da voz que te instruiu, que te ensinou, que corrigiu, que aplicou os ensinos de Deus à sua vida, que impregnou a sua mente, o seu coração com o amor de Deus, dando limites, responsabilidades e fazendo de você uma pessoa íntegra, uma pessoa digna? Você, como pai e mãe hoje, o que você tem apresentado para os seus filhos? Quais são as canções que você tem cantado para que o seu filho tenha uma boa reflexão, tenha integridade, tenha respeito, saiba se comportar? Como você tem corrigido, instruído, dirigido a vida do seu filho e da sua filha, de maneira em que, no futuro, eles terão boas memórias de você também? Quais são as canções que estão em seus lábios? O que eles têm ouvido da sua voz? Deixe eles ouvirem louvores a Deus, deixem eles ouvir a voz de Deus através da sua voz dentro do lar,
ensine com amor, mas com limites, com uma boa disciplina, segundo o que a palavra de Deus ensina a todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradeço pelo teu amor, pelos teus cuidados. Te agradeço pela vida dos pais e mães que têm instruído seus filhos e buscado sabedoria para aplicar a tua palavra de maneira que eles compreendam o teu amor, a tua presença e a tua fidelidade. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia e que vocês ouçam agora um pedacinho da voz da minha mãe cantando para vocês.